Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Hoje eu quero comentar com vocês as minhas impressões sobre Realidades Adaptadas, uma coletânea de contos do Philip K. Dick. Todos eles foram adaptados para o cinema, né? Então, dentre os filmes que serviram de base para essas adaptações, dentre os contos que serviram como base para essas adaptações, nós temos O Vingador do Futuro, Minority Report, Os Agentes do Destino, O Impostor, Screamers, O Pagamento e O Vidente. Essa edição é muito interessante, ela não existe em nenhum outro lugar no mundo. Foi uma iniciativa da editora Aleph, a editora Aleph, ela está publicando todas as obras do Philip K. Dick aqui no Brasil. Então, resolveram reunir todos os contos que serviram de base para os roteiros desses filmes. A edição é muito bacana, como outras edições da Aleph. Nós temos essa jaqueta, né? A gente pode tirar a jaqueta sai. E aí nós temos, né, os livros nesse padrão mais recente de editoração da Aleph, que é muito bacana, né, uma arte mais moderna. Tem um sumário, vem a apresentação, né? Essa apresentação também é muito legal, falando sobre o que vem a ser a ficção científica, os desdobramentos da ficção científica ao longo do tempo, onde o Philip K. Dick se encontra dentro desses desdobramentos da ficção científica, né? E aí nós temos em seguida os contos que deram origem aos filmes, e alguns desses filmes se tornaram grandes sucessos de bilheteria. Inicialmente, o primeiro conto é Lembramos para Você a Preço de Atacado, que serviu de base para o desenvolvimento do filme O Vingador do Futuro, Total Recall. Todos os contos, antes do início de cada um deles, nós temos... Então, no início de cada conto, nós temos essa espécie de apresentação, o que eu achei muito bacana, porque possibilita que depois que você termine de ler o conto, você vá atrás do filme e você estabeleça as comparações, né? É interessante perceber que, basicamente, o que foi aproveitado para cada filme é justamente a ideia básica de cada conto, né? Inicialmente, por exemplo, no caso do que deu origem ao Vingador do Futuro, parte da premissa de que é um homem que, que sonha com Marte e resolve ir até uma empresa para que essa empresa implante nele uma memória falsa de uma viagem justamente ao planeta Marte, e a partir daí há o desdobramento, há uma revelação, né? Enfim. Então a gente percebe o quanto os roteiristas de Hollywood eles tiveram que realmente ser bastante criativos com relação ao desenvolvimento de situações. Eu vejo isso principalmente no Vingador do Futuro e Minority Report, a nova lei. Sendo que o Minority Report, ou tratamento, ou relatório minoritário, ele é um filme que, para mim, eu assisti recentemente, e ele dialoga, digamos assim, com todo o universo criado pelo Philip K. Dick, né? Então, é importante destacar isso também. O Philip K. Dick, ele é um autor que se enquadra dentro do gênero da ficção científica, mas ele tem algumas peculiaridades e elas que nos chamam a atenção. Grande parte dos contos do Dick vão girar em torno dos seguintes temas: o que é a realidade, o que é o humano. Então, quando o leitor lê, ele nunca tem certeza realmente do que está acontecendo. Nós nunca sabemos, e às vezes os contos terminam de tal maneira que a gente questiona, afinal de contas, o que realmente aconteceu, até que ponto determinada situação realmente ocorreu, ou ela
ou ela é resultado de uma alucinação, de um delírio do personagem, que pode ser provocado por várias causas, né? Então o Dick, ele sempre vai colocar isso nos contos dele, né? Esse questionamento, afinal de contas, o que é a realidade e o que nos define como seres humanos. Bom, dentre os contos dessa coletânea, o que eu mais gostei é o segundo, que se chama A Segunda Variedade. Eu achei assim um conto muito interessante, bastante surpreendente, né, dentre as narrativas do Philip K. Dick. Eu diria que os contos vão do bom até o ótimo, até realmente o incrível, né? E assim, dentre os contos assim que eu achei sensacionais, a segunda variedade com certeza é um deles. Eu gostei muito também de O Homem Dourado. O Homem Dourado, ele se tornou um filme chamado O Vidente. Eu assisti o filme, eu não gostei do filme, eu acho que é uma das adaptações mais fracas do Philip K. Dick para o cinema. Só é aproveitado apenas um pequeno elemento do conto. Eu acho que o conto daria um filme muito, muito interessante se o roteirista ele pudesse realmente desenvolver toda a situação que o Dick ele descreve nele. Eu não vou dizer muita coisa sobre este conto, mas a gente vê que Philip K. Dick era um autor dentro do próprio gênero da ficção científica que estava muito além do seu tempo. Ele é precursor de muitas ideias que depois vão ser desenvolvidas em outras obras. E eu gostei demais, eu achei muito, muito interessante esse conto, né? Gostei dos outros também, achei muito a coletânea assim, muito bem organizada, muito bem escolhida. Mais uma vez a editora Aleph faz um excelente trabalho de editoração, né? Enfim, é uma obra bastante interessante e que vale muito a pena ser conhecida, né? Então eu recomendo este livro principalmente para quem quer começar, quem gosta de ficção científica, quem quer conhecer o universo criado pelo Philip K. Dick. Esse livro é uma excelente obra de introdução, né? Realmente as histórias do Dick são muito instigantes, elas têm um desenvolvimento assim que, além de prender a atenção do leitor, o desfecho delas também, algumas delas têm um final bastante inusitado, né? E é muito interessante a maneira como o Dick ele vai criando todo o seu universo muito particular com as suas próprias regras, né? Isso que me chama muito a atenção na obra do Philip K. Dick. Eu também destacaria aqui na coletânea o último conto, Os Agentes do Destino, que não é um conto de ficção científica, para mim é um conto fantástico, digamos assim. Mas ele é muito interessante e vale muito a pena ser conhecido, né? Bom, eu pretendo fazer um outro vídeo sobre especificamente algum romance do Philip K. Dick e falando um pouco sobre ele. Então, se você é fã de ficção científica, aguarde esse vídeo. Bom, gente, então a minha sugestão é Realidades Adaptadas de Philip K. Dick. É uma coletânea de contos. Eu recomendo, excelente, né, principalmente para quem quer se iniciar na obra desse escritor fantástico e realmente um visionário dentro do gênero da ficção científica. Então, se você gostou, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. Então, até mais com outros comentários.